Então, como nós estamos analisando os textos antigos, nós temos que analisar os documentos antigos, como que a escrita era feita, que tipo de materiais eram utilizados, como que se dava o processo da escrita, como que esse processo era ensinado, era transmitido, era difundido. Porque, em suma, nós temos que olhar e perceber muitas características que não estão reproduzidas nos nossos Novos Testamentos aí editados, mas que nós só podemos ver naquele pedaço de papiro que está escrito de uma forma diferente, com características diferentes, que denota ou não para elementos importantes que podem fazer toda a diferença na hora de se estudar um texto. E dentro da paleografia, o primeiro material de escrita que nós vemos registrado, inclusive, aí como forma de anotação nos tempos bíblicos, particularmente no tempo neotestamentário, na virada do Antigo para o Novo Testamento, são as tábuas de cera. Então, o que são as tábuas de cera? É uma superfície de escrita formada por uma aplicação de uma cobertura de cera, onde você pega uma caneta, né, um artefato aí pontudo para, sobre a cera, esculpir e gravar as letras. Né? Você pega algo pontiagudo e vai escrevendo. Esse método de escrita era muito comum na Grécia e também em Roma. Tá? Em termos bíblicos, tudo indica que o texto de Lucas 1,63, onde Zacarias ele escreve o nome do seu filho João, Zacarias está escrevendo sobre uma tábua de cera. Nós temos texto bíblico preservado nessa forma de tábuas de cera? Não, porque, como você pode presumir, a cera é um elemento mole, né, e que se deteriora muito facilmente com o uso. A outra forma é uma forma muito mais, vamos dizer assim, normal e comum na época do Novo Testamento, que é a escrita sobre papiro. O termo original da palavra papel vem de papiro. E o papiro era uma superfície de escrita feita a partir das fibras do papiro, né? Do Quipérus papyrus, uma planta aquática que nascia ou que nasce à beira e às margens do rio Nilo, que eram, né, as fibras eram extraídas, elas eram entrelaçadas, elas eram prensadas e secas, de modo a formar essas folhas, né, que são superfícies aí muito boas para escrita e que, dependendo do caso, poderiam ser escritas de ambos os lados, certo? Então, você poderia recortar folhas em tamanho menor, mas para documentos mais longos, as folhas eram coladas em sequência, dando forma aos rolos. Então, o rolo de Isaías, que fala lá em Lucas, provavelmente era um papel longo formado por vários pedaços de folha de papiro que eram coladas para textos mais longos. E os livros bíblicos, por exemplo, Lucas, que é o maior evangelho, muito extenso e muito longo. Era uma forma de escrita muito utilizada na época. É muito provável que os documentos do Novo Testamento tenham sido todos escritos em papiro, e é um dos motivos de nós não termos os originalíssimos, os autógrafos. Por quê? Você até pode ver na figura, não é uma folha muito resistente, são fibras entrelaçadas. Então, com o tempo, a estrutura da folha vai secando e as fibras vão se soltando e a folha vai se desintegrando, vai virando pó. Então, esse é um dos motivos de que o papiro era muito corrente, né, o seu uso, porque era mais barato, mas em compensação durava menos, até por causa da própria estrutura aí dessa folha de papiro. O próximo material de escrita é um material muito importante dentro da história da transmissão do texto do Novo Testamento. Nós estamos falando do pergaminho. O que é o pergaminho? Às vezes as pessoas acham que um documento enrolado, aquilo lá é um pergaminho, mas um pergaminho é uma folha ou é uma superfície
para a escrita feita em couro animal. Basicamente couro de cabra, couro de ovelha, que era retirado do animal, era curtido, todos os pelos e a pelagem era raspada, era esticada, era raspada novamente, alisada, era seca e depois recortada depois de seco para formar folhas, e eram folhas feitas de couro. E era um material muito durável e também muito bom para se escrever, né? Era uma superfície muito boa. Um produto caro, porém muito durável. E os principais manuscritos do Novo Testamento estão hoje disponíveis a nós, depois de 1.600, 1.300 anos, de forma relativamente bem preservada por causa dessa durabilidade. E os manuscritos mais importantes do Novo Testamento estão de fato em forma de pergaminho. Os grandes códices, nós vamos falar deles mais para frente, estão em forma de pergaminho. Quando que se começou a usar o pergaminho para se registrar a Bíblia? Provavelmente na virada do século III, IV e teve o seu avanço no século V. A partir do século IV e V, o texto bíblico não era apenas escrito para se formar rolos, né? Mas ganhou aí uma funcionalidade muito grande, um uso muito grande, a forma de uma encadernação de folhas de pergaminho que nós chamamos de códice. Códice é a mãe de todos os livros encadernados. Então, o livro vem do códice, que se tratava justamente de você ter várias camadas, várias páginas e em um dos lados isso ser costurado de forma a estar num formato de livro ou que lembra livro. Os livros eram basicamente rolo, cada livro é um rolo. Então imagina você ter a Bíblia toda, né, em um determinado espaço. Você não conseguiria de forma prática carregar e usufruir. A partir do fechamento do cânon que aconteceu a partir do século V, VI, né, nós temos a ideia de uma Bíblia completa. E essa Bíblia completa em forma de códice facilitou muito a vida porque você poderia ter num espaço pequeno, dentro de um só volume, todo o conteúdo da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então, essa forma é uma forma muito importante dentro da história do desenvolvimento da escrita dentro do Novo Testamento, porque possibilitou que de forma mais prática o manuseio, o uso e a leitura fossem privilegiados, e isso feito aí de forma a contemplar todos os livros, não somente do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, porque os códices mais importantes vão ser os códices de Bíblia completa. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!